Pra segunda, não era? Pra segunda, eu acho. Eu vou dizer que eu já não lembro mais, eu não consigo nem olhar. Então... Foi aula de Então... segunda-feira, a gente teve de manutenção e tinha pra uma semana depois, eu acho. Teve isso, Teve de link, a gente teve uma aula na segunda, né? E vai ter uma aula na segunda que vem, tem um exercício lá para entregar. Mas eu acho que de gestão da manutenção, como na semana 46, eu acho que a gente não teve aula por conta do Simproin, não foi isso? Exatamente, teve a palestra lá. Isso, Ossa então daí Negra. Isso, aí na semana 45 a atividade era para vocês entregarem até a sexta-feira da semana passada. Mas assim, de qualquer forma, aí, se alguém teve algum problema, pode estar ou me encaminhando por e-mail, ou não vai ter problema subir isso depois que o Moodle voltar, tá? Então todas as atividades vão ser estendidas por um prazo maior aí, e eu vou, se eu lembrar, mudar lá no Moodle, mas mesmo se eu não conseguir lembrar lá de mudar, tá? E vocês entregarem atrasados, provavelmente está aberto lá para vocês fazerem a entrega. Então ninguém vai ser prejudicado, só isso que eu quero dizer. Podem ficar tranquilos em relação a isso. Beleza, gente? Tem um ponto importante que eu vou destacar aqui, que é em relação à entrega das atividades assíncronas. A aula de gestão, a disciplina de gestão da manutenção são poucas aulas durante o semestre, tá? Então tem gente que está começando a estourar as faltas lá. Então fiquem ligados nisso daí. São 10 faltas o máximo que pode ter nessa disciplina. Professor, Diga. no final da aula o senhor tem como mostrar pra gente? Como tá a situação, não sei. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir de forma fácil. Pra saber, eu queria saber se estou com falta. Quantas eu tô? Eu acho que talvez eu faça isso no final da aula mesmo. Eu vou deixar aberto aqui. Aí tu me lembra do final da aula, André? Porque daí vai que chega mais gente atrasada e tal. Sim, eu consegui abrir aqui. Eu tenho até dia 11, dia 5/11, foi a última vez que eu atualizei. Tá, beleza. Vamos para nossa aula, daí a gente depois retorna nesse tópico aqui, então. Então tá, gente. Então, a gente veio aí na aula da semana 45, a gente falou sobre a manutenção produtiva total, TPM, né? E a gente contextualizou um pouco o que é isso, vamos relembrar nessa aula de hoje. Mas na aula de hoje a gente vai focar mais que tem lá 12 passos clássicos para a implementação do TPM. Eu vou apresentar para vocês e assim, isso tem que ficar claro que para vocês, vocês vão ter uma visão geral disso. Professor, eu vou sair da disciplina pronto para ir lá numa empresa e implementar isso? Talvez não, mas vocês podem, tendo uma visão geral, procurar mais informações sobre isso e discutir isso dentro das organizações que vocês vão trabalhar, ou se vocês tiverem uma empresa própria de vocês. Eu vou ter que fechar o meu... Peraí, deixa eu verificar aqui. O tutor está muito travado. Depois a gente olha isso com calma. Então, como eu estava falando, serve para vocês terem uma visão geral e vocês entenderem que há uma caminhada a ser seguida se a gente quiser lá ter a excelência da manutenção dentro das empresas que a gente trabalha, dentro dos serviços que a gente executa. Não é um projeto também que tem começo, meio e fim. Não começa num ponto e termina no outro. Ela é uma jornada. E faz uma interseção casa muito bem com a abordagem Lean, então, a TPM. Justamente porque é uma das coisas que veio lá da abordagem Lean. Então, apesar de eu estar apresentando isso de forma separada, faz tudo meio que parte da mesma coisa, vamos dizer assim. Tudo lá tem a mesma essência da onde nasce isso. E aí a gente pode estar utilizando isso. Quer dizer que eu sempre retorno e falo isso. É complicado, é difícil? Não, o objetivo é sempre simplificar. Se está ficando muito complicado, tem alguma coisa errada. A explicação mais simples é sempre a que ganha. E não é diferente na abordagem. As coisas têm que ser feitas da forma mais simples possível. É claro que a gente tem uma curva de aprendizado do que já se utiliza, que seria ali as melhores práticas e tal. Mas a essência é simplificar. Vamos ver um pouquinho, então, sobre isso. Então, a gente falou lá que a manutenção produtiva total, ela tem conceitualmente, então, a manutenção significa falha zero e quebra zero nas máquinas
ao lado de defeito zero dos produtos e perda zero nos processos. Então, a gente está tentando otimizar o processo produtivo. E aqui a gente está falando de otimização do processo produtivo sob a ótica, então a gente está olhando a manutenção do processo produtivo para fazer a otimização dele. A gente pode otimizar o processo de diversas formas. A gente pode reduzir o estoque, a gente pode reduzir o desperdício, a gente pode melhorar algum processo da empresa, ou a gente pode cuidar da manutenção dos equipamentos dentro da organização. São tudo formas de otimizar o meu processo. Até mesmo, a gente vai ver mais para frente, coisas como sujeira, etc. Por isso que tem o 5S, né, para a gente organizar o que está acontecendo. Então, também vai acarretar em acidente zero. Então, claro, né, isso aqui está junto. Quando a gente fala de Lean, quando a gente fala disso tudo, tá muito casado. Hoje em dia se entende cada vez mais isso com as pessoas, com os colaboradores, com as pessoas, tanto do chão de fábrica quanto dos escritórios. Então, claro que o objetivo é sempre ter um acidente, não ter acidente. Mais do que um conceito, então, representa o desenvolvimento e otimização da performance de uma indústria com a maximização da eficiência das máquinas e o envolvimento dos colaboradores. O que eu venho falando, venho falando faz muito tempo para vocês. As coisas estão juntas. Uma empresa não é nada sem as pessoas que estão dentro dela. De acordo, então, com o Nakajima, a evolução do sistema do Japão se deu em 4 fases distintas. A gente viu isso. Então, lá teve a manutenção corretiva, preventiva, manutenção do sistema de produção e TPM. TPM engloba também as técnicas, então, da manutenção preditiva. As 12 etapas para a implementação, então, desse sistema, desse pensamento aí de manutenção produtiva total, são essas daqui que eu vou estar apresentando para vocês de forma resumida e mais em detalhado nessa aula. Então, a estimativa da média de implementação é de 3 a 6 meses para essa primeira fase, que é chamada de fase preparatória, como a gente vai ver na sequência, e de 2 a 3 anos para início do estágio de consolidação. Claro que isso varia de autor para autor, de organização para organização, mas considerando que seja feito segundo essas 12 etapas sugeridas. Então, notem, 12 etapas sugeridas. Isso aqui não é uma caixa fechada que tem que ser feito dessa forma. Não é bem assim que funciona. A sugestão é que seja feito dessa forma. Que isso é como se fosse uma melhor prática, né? Isso já foi consolidado, do tipo, já foi feito em diversas organizações e deu certo. Então, se deu certo, vamos então ver como é que foram feitos, né? Vamos seguir o mesmo princípio que foi seguido em outros lugares. Então, resumo dessas etapas. Tem uma etapa inicial, que é a preparação para a implementação, que ela engloba 6 etapas, 5 ou 6 etapas aqui, que é a manifestação da alta direção. Então, a gente vai ver em detalhado cada uma dessas etapas na sequência, mas, tradicionalmente, é claro que quando a gente fala da Toyota, como eu apresentei para vocês lá na segunda-feira, é diferente lá que eles ouvem muitos colaboradores e tudo mais, e isso foi uma criação conjunta deles, né? Mas, tradicionalmente, nas empresas ocidentais, a manifestação vem da alta direção. Então, a alta direção geralmente enxerga que precisamos otimizar nosso processo produtivo, precisamos melhorar o processo de manutenção dele. Então, vamos implementar a TPM. Depois tem uma campanha de divulgação e treinamento interno para todo mundo entender do que vai acontecer na empresa, como que ela vai mudar ao longo do tempo. Depois é preparada uma estrutura para a implementação. É estabelecido, então, diretrizes e metas, se faz a elaboração de um plano diretor. Quando a gente pensa em um plano diretor, nas 12 etapas, a gente remete isso a projeto. Mas lembrando, não é projeto, é jornada. As coisas aqui não necessariamente vão acontecer de forma linear. As coisas podem ter interseção entre elas. E não necessariamente eu vou precisar de 2 a 3 anos, talvez eu precise de mais, talvez eu precise de menos. Então, as coisas não são uma caixa preta fechada em que a gente tem que seguir dessa forma. Mas, tradicionalmente, acontece dessa forma. Depois começa lá a implementação, então faz-se o início do programa da TPM, depois faz de fato a implementação em si, que é aperfeiçoamento dos equipamentos no chão de fábrica, estrutura de manutenção vai ser montada pela empresa, uma estrutura de manutenção programada, então como é que vai ser feita essa manutenção, treinamento e capacitação dos operadores e manutenção, e estrutura de controle e operação dos meus equipamentos. A gente já vai ver isso aí com mais detalhes na sequência. Por fim, a gente faz lá uma consolidação, que é a execução total do TPM. Tem até, acho que isso, não sei se ainda existe, mas antigamente tinha alguns... tu podia escrever a tua empresa dentro de como se fosse concursos, assim, que se avaliava qual que é o nível de desenvolvimento da organização em relação a esses conceitos. E aí as empresas eram premiadas, tal. Era muito mais como uma forma de incentivar as empresas de estarem sempre melhorando. Beleza, gente?
Vamos ver, então, passo a passo, cada uma dessas 12 etapas aqui, que faltou, essa aqui é a 12ª. Então, a primeira parte, que é a manifestação da administração sobre a decisão de implementar. Essa decisão vem da gerência, então ela deve ser divulgada para toda a organização, mas ela parte, então, dos meus cargos mais altos. Aqui é a diferença entre eu ter um nível hierárquico vertical na minha empresa e horizontal, né? Então, tradicionalmente, nas empresas privadas, a gente tem um nível de organização vertical, onde eu tenho aqui o CEO, por exemplo, aqui eu tenho um diretor, aqui eu tenho um líder, aqui eu tenho um gerente, aqui eu tenho um especialista, aqui eu tenho um analista e aqui eu tenho um estagiário. Então, é difícil, por exemplo, se um estagiário quiser quebrar essa cadeia de comando e falar direto com o CEO da organização, ele não vai conseguir. Ele vai falar primeiro com o seu líder ali direto, né, o analista, que é a sua comunicação direta, que vai conversar com o especialista, que vai conversar com o líder, que vai conversar com o vice-presidente, que vai conversar, né, com o diretor, com o vice-presidente, e, por fim, vai chegar até o presidente. Então, é por isso que isso vem de cima para baixo, a gente diz. Então, vem top-down isso. Então, esse cara aqui, quando ele fala, vamos colocar TPM, ele é o CEO, vamos colocar TPM, ele consegue, então, tem lá um guarda-chuva de muitas pessoas embaixo dele, e ele consegue influenciar todas essas pessoas aqui. Então, isso não quer dizer que as pessoas que estão aqui não possam também tomar decisões de forma autônoma em relação à melhoria de processos. Elas podem, e na Toyota isso é muito comum, então, principalmente, né, como a gente falou lá na segunda-feira. Mas, tradicionalmente, nas empresas ocidentais é assim que funciona. E uma empresa mais horizontal acaba sendo mais difícil, né? A gente não vê tanto isso, porque acabam existindo níveis hierárquicos, nem que sejam mínimos, dentro das organizações, principalmente as privadas. Deve-se, então, realizar eventos, como seminários, encontros sobre o TPM, direcionado para todos os colaboradores. Então, isso aqui é muito comum nas multinacionais, né? Onde se tem lá seminários. Então, sei lá, na sexta-feira, uma sexta-feira do mês, vai ter o seminário sobre a implementação futura da TPM. Reúne todo mundo lá no auditório da empresa, daí vem um palestrante falar sobre isso, para conscientizar as pessoas de que isso vai, de fato, acontecer. É recomendado, então, que seja desenvolvido a nível de empresa como um todo. Se a empresa for de grande porte, deve-se iniciar por um departamento e expandir o processo gradualmente. Então, isso também acontece muito em multinacionais, né? Como tem muitos departamentos, não necessariamente a gente vai implementar a TPM na empresa inteira de uma vez só. Não, vamos começar devagar, vamos começar pequeno, e aí a gente vai expandindo para outros setores da empresa. Isso acontece com outros conceitos também, World Class Manufacturing, com a abordagem Lean, com diversos outros processos de melhorias. Então, geralmente, acontece dessa forma, se cria um projeto piloto, como a gente vai ver mais para frente. Depois a gente faz uma campanha lá de divulgação e treinamento para a introdução do TPM. Então, o objetivo, né, o TPM é o movimento para o aperfeiçoamento da empresa através do aprimoramento das pessoas e dos equipamentos. Então, note, aqui o TPM já está falando de pessoas e equipamentos. Então, a gente já está começando a fechar mais essa lente e entender que é importante que as pessoas participem desse processo, né? Então, os colaboradores, que são as pessoas que vão executar a manutenção. Deve-se realizar treinamento em todos os níveis hierárquicos para que todos compreendam os conteúdos. Então, apesar de que são as pessoas, se a gente pensar nos equipamentos, eles estão lá no chão de fábrica, o gerente também tem que ter conscientização que isso é importante. O diretor também tem que ter, o líder, o CEO, todo mundo tem que entender que isso é importante, para que as pessoas vejam valor nisso. Isso tem que ter valor para a empresa de alguma forma. Isso tem que reduzir desperdícios, isso tem que aumentar a eficiência. E todo mundo tem que entender que se muitas vezes a gente vai parar o processo produtivo para otimizar um equipamento e a gente vai ter uma perda enquanto a gente parou para otimizar aquele equipamento, vai gerar ganhos no futuro. Então, não é o gerente que vai olhar lá e vai dizer, mas por que estão parando ali? Isso não vai levar a nada. Não. Todo mundo tem que entender e tem que ter a consciência de que isso, de fato, é importante. Além do setor de produção, então, diversos outros setores, né, como pesquisa e desenvolvimento, projetos, área técnica de produção, vendas, compras, etc., devem ter conscientização sobre o TPM, sobre a importância do TPM. Então, como eu falei, isso aqui leva tempo, né? As pessoas não vão ter essa consciência de uma hora para outra. E, principalmente, elas não vão ter consciência se a gente só falar que é importante. A gente tem que mostrar números, a gente tem que mostrar dados. Mais para frente a gente vai abordar um pouco mais isso. Mas a gente tem que mostrar o exemplo, a gente tem que pegar uma máquina no chão de fábrica, quando a gente otimizar ela e os ganhos começarem a aparecer, tem que estar mostrando para todo mundo que isso acontece.
Todo mundo tem que saber que é assim que a gente consegue otimizar o processo produtivo. É assim que a gente consegue otimizar o chão de fábrica e melhorar os processos produtivos. E a gente consegue mostrar isso com fatos, com números, com dados, para que as pessoas entendam. Depois a gente cria lá uma estrutura para a implementação do TPM. Nesta etapa, deve-se formar comissões então, horizontais e equipes de projetos, de forma a se unir com a estrutura formal, hierárquica e vertical da empresa. Então, aquilo que eu falei para vocês, a estrutura da empresa tem a tendência de ser vertical. Então, tem várias pessoas aqui, ó, em vários outros departamentos. Então, a gente pode pensar esse aqui como sendo um departamento de vendas, esse aqui como sendo um departamento de pesquisa e desenvolvimento, esse aqui como sendo um departamento de compras, e eu tenho lá em cima, claro que isso aqui vai afunilando, tem o CEO, tem os diretores de cada departamento e tudo mais. Quando a gente fala de criar uma comissão horizontal, é uma comissão assim, ó, então eu vou pegar um gestor de uma determinada área que vai se unir com um analista de outra área, que vai se unir com um gerente de outra área, e isso aqui ó, vai ser uma comissão onde nessas 3 pessoas eu tenho 3 pessoas de diferentes níveis hierárquicos. Então, apesar de a empresa ter esses níveis hierárquicos, as comissões que vão estudar o TPM são formadas por pessoas diversas. Então, eu tenho desde lá do cara, lá do chão de fábrica é mais difícil, mas acontece. Lá do cara do chão de fábrica, junto com o gerente de um outro departamento, junto com um líder de um outro departamento, que montam essa comissão para fazer, então, estudar essa estruturação para a implementação do TPM. Deve-se ter pequenos grupos multidisciplinares de colaboradores. Então, é isso que essa palavra multidisciplinar está dizendo. Então, são pessoas de diversas áreas, né? E são pequenos grupos, né? Lembrando, eu não preciso ter um grupo muito grande, eu vou ter diversos pequenos grupos, porque a comunicação fica melhor em pequenos grupos. Deve-se criar, então, uma comissão interna para implementar o TPM. E o sucesso e insucesso do programa dependerá enormemente de quem foi escolhido como presidente da comissão de implementação de TPM. Então, se eu tiver aqui um grupo e eu formar diversos grupos desses, esses grupos aqui também vão estar sob a ótica de um gerente desses grupos. Então, quem for o presidente, né, quem for escolhido para ser esse presidente, vai mais ou menos balizar como é que vai ser aí o sucesso ou não dessa implementação. Então, tem que ser uma pessoa que já conhece a abordagem, uma pessoa que já fez isso outras vezes. Geralmente é uma pessoa que vem de fora, né, um consultor que está trabalhando dentro da organização. Vou estabelecer lá umas diretrizes básicas e metas para o TPM. Então, o TPM deve ser parte integral das diretrizes básicas da administração da empresa, como dos seus planos de médio e longo prazo. Então, isso tem que estar dentro do DNA da empresa, tem que fazer parte do DNA dessa organização. Essas metas, então, devem fazer parte das metas anuais da empresa e sua promoção deve ser feita de acordo com as diretrizes e metas da empresa. Então, como eu falei, tem que estar cada vez mais dentro do DNA da empresa isso. Beleza, gente? Então, essa etapa aqui está falando isso. Então, a gente tem lá a nossa missão, nossos valores, nossas metas de médio, longo prazo. Vamos colocar a TPM dentro disso também. Vamos fazer com que ela faça parte disso. Elaboração, então, de um plano diretor para a implementação do TPM. Então, aqui dá a remeter que é tipo um projeto, mas não é exatamente isso, né? Talvez um projeto para a implementação, para a implantação, mas isso não acaba nunca. Então, elaborar um plano de metas, que é um plano diretor que englobe lá desde os preparativos para a introdução, que é desde lá daquela primeira etapa, até a etapa de avaliação do processo, que é a última etapa. Inicialmente, deve-se elaborar, então, um cronograma contendo essas 12 etapas previstas, que são essas daqui, né? Então, essa daqui sendo uma etapa dentro dessas 12 etapas. De desenvolvimento da TPM, especialmente o proposto nos pilares básicos da TPM, que a gente viu na última aula. Quem tiver dúvida quais eram os pilares básicos da TPM, eu apresentei para vocês na última aula, indicando claramente o que deve ser feito e até quando deve ser feito. E anualmente, então, vai se fazer uma comparação entre o previsto e o real. Então, eu previ fazer tal coisa e eu comparo se o que eu estou fazendo realmente é isso. Eu vou lá e faço uma avaliação desse progresso, conseguindo introduzindo correções de acordo com a necessidade. Então, planejei reduzir, eu tenho 100 máquinas lá no meu processo produtivo. Planejei que em 6 meses, 30 deles vão estar contemplando esses conceitos do TPM. Passaram 6 meses, cheguei lá, não tenho 30, tenho 20, opa, vamos ver qual foi o problema. Vamos corrigir esse problema. É o PDCA, né? Então, planejei, eu fiz, eu avaliei, eu vou tomar uma atitude
para tentar modificar o que tentar melhorar ali, né? Então, alguma coisa de errado aconteceu. Preciso melhorar para que eu consiga atingir minhas metas até depois de 2, 3 anos para a implementação do TPM. Então, aqui é meio que a utilização do método científico também, né? Codificado lá no planejar, PD, planejar, fazer, agir e checar. Então, vai ter lá o início do programa TPM, então encerra-se a fase preparatória, então, beleza, a gente fez tudo isso, conscientizou todo mundo, tudo mais, e vou ter o início da implementação do programa. Nessa etapa, então, inicia-se o processo de zerar as perdas dos equipamentos. Então, é aqui que eu vou apertar o Start, vamos começar a zerar essas perdas. Pode-se programar um evento que vai marcar esse início do processo para que todos se sintam motivados. Então, faz lá uma confraternização. A partir de segunda-feira, por exemplo, então faz a confraternização na sexta, final do expediente. A partir de segunda-feira, então vamos passar a utilizar esses conceitos dentro da organização. Vamos dar início, vamos implementar isso dentro da organização. E eu vou, então, para começar a implementar, eu vou fazer uma melhoria individualizada nos equipamentos para o maior rendimento, para que maior rendimento operacional. Então, eu vou pegar um equipamento lá para fazer um projeto piloto. Então, notem, apesar de o meu plano ele ter metas de longo prazo, de médio e longo prazo, eu começo com um plano piloto, começo com um processo pequeno. Então, eu começo lá com um equipamento. Por que eu começo com equipamento? Então, vamos justificar mais para frente. Mas, então, para fazer isso, eu começo com uma equipe de engenheiros e um pessoal de manutenção, servidores da linha e operários. Então, aquilo que eu falei para vocês. É uma equipe multidisciplinar. Então, tem pessoas de diversos setores da minha organização. Vou, então, começar esse processo de efetuar essa melhoria de forma individualizada para elevar o rendimento dos equipamentos. O objetivo, então, é mostrar e comprovar os efeitos positivos do TPM. Tradicionalmente, se escolhe um equipamento que é o gargalo da produção. O que é um equipamento que é gargalo da produção? Alguém poderia me contextualizar? É que se você melhorar a performance dele, você consegue melhorar o geral, né? Que é o que segura. E por que ele segura? Porque ele tem capacidade de produção menor do que o resto do sistema. Exatamente. Então, ele tem mais defeito que o resto do sistema. Concordamos com isso também? Pode ser, exato. Então, a gente lá tem a tendência de desenhar lá os nossos processos e tal, e a gente faz literalmente um funil, né, que é o processo de gargalo. Então, ele é o processo que represa os processos anteriores. Então, eu começo a ter diversos produtos aqui represados e aqui sai só um ou outro produto. Então, isso aqui, geralmente, dentro das organizações, tem uma placa no chão de produção enorme que diz essa máquina é a máquina gargalo. Para quê? Para que todo mundo entenda que, se acontecer um problema ali, vai prejudicar a linha inteira. Então, a implementação do TPM tem que iniciar justamente nessa máquina, otimizando esse processo produtivo. Entendendo por que essa máquina é gargalo? Ela está tendo maiores quebras? Por que é ela que represa todo o resto da minha produção? E existem alguns cálculos que a gente faz, que é o cálculo do tempo de processamento, né? Então, os equipamentos têm que ter um tempo de processamento similares. Por exemplo, se esse aqui leva 2 minutos para fazer essa peça, esse aqui tem que levar 2 minutos também. E se esse daqui está levando 15 minutos para processar a peça, qual que é o problema? O que está acontecendo aqui que isso aqui não está bem dimensionado? Preciso de mais uma máquina dessa? Será que eu não posso reduzir os desperdícios dessa máquina? Por exemplo, se ela é uma furadeira, eu uso diferentes brocas para fazer um furo numa peça, eu faço um furo para a furadeira, troco a broca, faço outro furo para a furadeira, troco a broca. Será que eu não posso ter múltiplos cabeçotes de furação, em que eu tenho uma broca já acoplada em cada um desses cabeçotes? Ele vem rapidinho, faz as furações e toca o barco? Então, a gente, quando fazer a implementação desse processo de manutenção, que é chamado TPM, a gente vai começar pelo mais difícil. A gente vai começar pela máquina de que, se a gente melhorar esse processo aqui, e a gente consegue melhorar esse processo, alguma saída vai ter. Ela pode não ser a mais fácil, mas alguma saída com certeza vai ter. A partir do momento que a gente melhora isso, a gente tem argumentos e fatos para mostrar para o resto da empresa. A gente fez assim nesse equipamento, deu certo, bora fazer no resto. É assim que funciona. Melhorias individualizadas dos equipamentos para o maior rendimento operacional. É a mesma número 7 aqui, né? Tem mais coisas para falar. Maior
Então, ao demonstrar melhorias individualizadas através de equipe de projeto com temas específicos, é possível demonstrar as reais habilidades do pessoal de engenharia e de processo de manutenção. Ao disseminar a melhoria individualizada lateralmente, cada líder do grupo, então, poderá realizar as melhorias dos equipamentos do seu próprio local de trabalho através de pequenos grupos. Então, beleza, fiz lá um pequeno grupo, um grupo piloto, um grupo de testes, funcionou, mostrei para o resto da organização, eles viram, nossa, realmente, eles fizeram assim lá, deu certo. Por que a gente não pode fazer aqui também? Então, assim que acontece dentro da organização, é a mesma coisa, gente. Dúvidas, gente? Muito rápido, tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. O oitavo passo, estruturação para manutenção espontânea. Então, a gente já falou um pouquinho disso daqui, e aqui a gente só está trazendo um outro ponto, que a gente está chamando de manutenção espontânea, mas, na verdade, isso aqui engloba diversos, eu posso, né, ter outros sinônimos aqui. O objetivo dessa etapa, então, é fazer com que a atitude segundo a qual cada pessoa encarregada de cuidar efetivamente de seus próprios equipamentos seja definida para todos os trabalhadores da empresa. Ou seja, cada um é responsável pela sua máquina. A gente trata aquela máquina como se ela fosse minha, e não como se ela fosse só da empresa. Então, a gente já discutiu sobre isso aqui em outros modos de manutenção. Até tinha questões para entregar de forma assíncrona referente a isso. Que o colaborador sabe como a sua máquina funciona. Ele consegue entender pela vibração, pelo ruído, pelo próprio cheiro que a máquina apresenta e tal. Ele conhece o seu processo, a sua máquina. E vamos incentivar isso, vamos usar isso a nosso favor. Para o desenvolvimento da manutenção espontânea, deve-se, então, proporcionar um treinamento a cada passo, executar as manutenções, e as chefias devem avaliar os resultados, que, uma vez sendo aprovado, permitirá prosseguir para o passo subsequente. Então, a chefia tem que entender que isso é importante também. Então, apesar de quem faz é o colaborador, mas o gerente direto tem que entender que isso é importante. Deve-se, então, elaborar um POP, que é um procedimento operacional padrão para a manutenção dos equipamentos. Então, aqui é a parte que Então, muitas vezes, o colaborador do chão de fábrica, ele tem um determinado nível de instrução. Então, às vezes, ele não terminou, sei lá, às vezes, o ensino médio, o ensino fundamental, alguma coisa assim. É por isso que é importante. Isso não quer dizer que a pessoa saiba mais ou menos, de forma alguma. Mas isso mostra que é importante a gente ter uma equipe multidisciplinar. Porque muitas vezes esse feeling que o operador tem do equipamento, o engenheiro lá da empresa não vai ter. Porém, a forma como elaborar um procedimento operacional padrão, muitas vezes o operador de chão de fábrica não vai ter, mas quem tem é o engenheiro. Então as coisas têm que se unir para chegar num objetivo melhor. As coisas têm que estar integralizadas. Vamos trabalhar com o que é melhor de cada um deles e vamos chegar a uma melhor condição do meu sistema. Se é o colaborador de chão de fábrica que entende melhor da máquina, ele passa um pouco desse conhecimento para o engenheiro. E isso é fato. A gente, como engenheiro, tem muito a aprender com os trabalhadores do chão de fábrica. Eles têm os conhecimentos dos equipamentos, como funcionam, que a forma de raciocínio deles é diferente da nossa. E funciona muito bem. Nós temos muito que aprender com eles. E o inverso também é verdade. Então, o colaborador também pode aprender coisas com a gente, que a gente aprende aqui na universidade e tal, que ele pode, muitas vezes, não ter tido a oportunidade de ter visto essas coisas também. Inicia-se lá, então, com a limpeza do equipamento, encontrando as fontes geradoras de problema, vai se eliminar elaboração de normas, então, para limpeza e lubrificação, a realização de expensão espontânea, arrumação e limpeza, e efetivação do autocontrole. Então, aqui a gente começa a ter se começa tudo pela limpeza do equipamento. Então, é muito interessante que, como eu falo sempre, essas coisas estão muito ligadas, né? Eu trabalhei na Embraco e eles implementaram lá o pensamento de WCM, que é o World Class Manufacturing, que é nada mais do que isso aqui escrito de outra forma. Veio de um outro autor, por exemplo. E começa-se pela limpeza do equipamento. E o equipamento tem que estar limpo, e quando eu digo limpo, é limpo mesmo, gente. Não é um pouco limpo. Não. Tudo tem que estar perfeito, assim. Não pode ter respingos de óleo, não pode ter nada aqui que vai deixar que o equipamento seja sujo, porque daí tu consegue ver os problemas. Se cair um respingo de óleo, tu sabe que é um defeito, tu vai poder corrigir ele. Então, mais ou menos assim que funciona. Então, se tem um zelo muito grande pelo patrimônio da empresa, e esse zelo, todo mundo entende que isso é importante.
9, estruturação então, da manutenção programada pelo departamento de manutenção. Então, por mais que a gente ali esteja fazendo ali com o operador de chão de fábrica, vamos estruturar isso. Lá tem um departamento específico da empresa, que é o departamento de manutenção. Então, a gente faz essa estruturação aí com esse departamento. A gente tem um departamento para isso, vamos usar ele. É muito comum ter isso nas multinacionais, porque tem muitos equipamentos, né, e precisam de muita manutenção. Nessa etapa, então, a produção e a manutenção buscam complementar-se com a adoção da manutenção autônoma ou voluntária pela produção, enquanto que a área de manutenção se encarrega da condução do planejamento da manutenção. Então, beleza, a manutenção vai ser feita de forma voluntária e autônoma pelo colaborador, mas o planejamento de como isso vai ser feito vai ser pela turma do departamento de manutenção, vai ser feito pelos engenheiros, que vão conseguir sistematizar isso de uma forma melhor. Porque muitas vezes, se a gente deixar muito jogado, cada um faz quando acha que tem que ser feito, e ao longo do tempo a sustentabilidade dessas melhorias, as melhorias elas não são sustentáveis ao longo do tempo, né? A gente pode cair naquele falso de melhorou, tá muito bom, parou de usar, não sei o que, daqui a pouco voltou tudo como era antes. Então, a importância lá do departamento de manutenção garantir que essas melhorias implementadas se sustentem ao longo do tempo. Planejamento da manutenção, então, é uma prática tradicional recomendada para a preservação de máquinas, equipamentos e instrumentos através da preparação de calendários, então, aqui que eu falei, de trabalho e a definição de normas e padrões para a sua condução, não se tratando, portanto, de algo inédito. É uma coisa que tradicionalmente é feito, né, mas vamos sistematizar isso, vamos organizar essas coisas. Treinamento para melhoria no nível de capacitação da operação e da manutenção. Então, desenvolver as habilidades e conhecimentos, tanto para o pessoal de produção quanto para o de manutenção, é o que preconiza essa etapa. Então, é que, como eu falei, isso aqui é melhoria contínua, né? Então, por mais que já foi feito um treinamento para implementar o TPM, já tem a conscientização, já está tudo, todo mundo entende, os treinamentos não acabam. Eu sempre vou fazer novos treinamentos para melhorar continuamente o meu processo produtivo. Não se trata, então, do mesmo programa estabelecido na fase inicial, como eu falei, mas uma segunda etapa. A segunda etapa, né, que se baseia na conscientização, mas sim busca a obtenção dos conhecimentos suplementares e habilidades necessárias através de aulas teóricas e práticas desenvolvidas nos centros de treinamento das empresas, né, constituindo-se como parte integral do programa de formação profissional, visando a boa performance no trabalho. Então, aqui a gente já fala de certificados, então, são os treinamentos que eles vão ganhar certificados. Muitas vezes acontece no chão de fábrica, de o operador ele não é responsável por uma máquina só, porque às vezes ele não fica 100% do tempo dele alocado em só um departamento, só um equipamento, até porque o esforço ele é repetido, né? Então, os colaboradores de tempos em tempos, eles fazem o rodízio dentro do processo de produção. E para eles aprenderem todas as máquinas a funcionarem ali, como é que funcionam as máquinas, então existem treinamentos e aulas teóricas e treinamentos práticos para entender como é que é o funcionamento dos equipamentos e como é que se executa a manutenção desses equipamentos. 11, então, a estruturação do controle da fase inicial de operação dos equipamentos. Então, nessa fase, que os levantamentos de inconveniências, imperfeições e a incorporação de melhorias são efetivadas. Aquisição de alguma nova máquina, então, que já deve integrar esses conceitos da TPM. Então, além de eu estar fazendo lá o levantamento das inconveniências, imperfeições e a incorporação de melhorias para contornar isso daqui, então aqui eu já tenho meu processo rodando quase que liso aqui, né? Estou só vendo o que não está funcionando muito bem, que eu posso melhorar. Então, como melhorar? O que virou uma melhor prática para mim? Além disso, se eu fizer a aquisição de uma nova máquina, ela já tem que integrar esses conceitos implementados do TPM, né? Do Total Production Maintenance. Então, aquisição de novos equipamentos já entra nisso aqui. Então, a empresa já está rodando bem lisa aqui. E, por fim, execução da TPM e elevação do nível geral. Então, é a etapa de consolidação da TPM, onde se dá um incremento no nível geral e na sua performance. Deve-se, então, melhorar continuamente, é o que eu falei para vocês. Então, a última etapa é só uma etapa vamos lembrar que isso aqui nunca acaba. O processo não é um projeto com começo, meio e fim definido, mas sim uma jornada. Então, a partir do momento que a gente traz TPM para dentro da nossa organização, a gente dá start, a gente dá início nessa jornada de melhoria contínua. Então, de coisas que não, ela realmente ela não tem fim. Então, começou agora esse pensamento, a organização tem que mudar a sua forma de pensar para sempre chegar numa condição melhor.
Então, algumas considerações aqui. Então, TPM é uma forma de gestão na qual a participação dos operadores na produção é fundamental para a manutenção das máquinas. Isso se difere de outras formas de manutenção, na qual se retira a autonomia dos colaboradores e o processo acontece de cima para baixo. Então, é isso que eu quero que fique claro para vocês. Se vocês tiverem que pensar na TPM, primeiro, ela é uma jornada, e segundo, ela tem a participação dos colaboradores. Ela não é de cima para baixo. Então, não é alguém que diz, tu tens que fazer manutenção no teu equipamento. É o colaborador que passa a ter conscientização e faz a manutenção do seu próprio equipamento. E ele aprende isso através dos treinamentos, através dos fatos mostrando que isso é melhor para ele. Então, a partir do momento que eles começam a implementar isso, o seu próprio local de trabalho vai ficar melhor. Então, é mais ou menos por aí a TPM. Eu já comentei com vocês sobre isso e alguns autores descrevem isso, né? Tanto da abordagem em linha e pode se estender para o TPM também. Se tem lá aquele colaborador que não quer participar, que tu tentou convencer, tu tem que convencer ele, tu fez ele passar por diversos processos de treinamento e ainda assim ele não quer mesmo, esse colaborador não está alinhado à filosofia da organização. Então, muitas vezes não serve mais para ele aquele local de trabalho. Ele vai ter que achar um outro local que tenha algo mais parecido com o que ele pensa. Dúvidas, gente? Nenhuma Tranquilo, dúvida? por enquanto não, Tranquilo? professor. Beleza, André. Gente, a aula de hoje era isso. Tem o exercício para vocês descreva em poucas palavras qual o processo para implementar o TPM em uma organização. Não é aqui para vocês estarem descrevendo passo a passo. O primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. Não. Eu queria que vocês aqui, de fato, escrevessem de forma sucinta, em poucas palavras, quais são os passos para estar implementando esse tipo de manutenção. Gente, beleza? Vamos dar uma olhada. Deixa eu parar a gravação.